Olá pessoal, então esse aqui é o terceiro vídeo da nossa aula sobre derivadas parciais, né? Primeira aula de derivadas parciais. Nos dois primeiros vídeos, então, a gente viu lá a definição, né, das derivadas parciais para funções de duas variáveis. E agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Da maneira prática que a gente usualmente usa para derivar, né? Calcular derivadas parciais de funções dadas aí. E também a gente vai começar agora com uma interpretação geométrica do que são as derivadas parciais, tá? Então, se vocês lembrarem, que a gente definiu lá derivadas parciais, a gente utilizou a seguinte estratégia. Quando a gente ia calcular a derivada parcial em relação à variável x, a gente fixava uma variável, né? A variável y a gente tratava como constante. Então, lembra? A gente define essa função g de x, né? A gente fixa, né, a segunda coordenada, né? Ou seja, os y, e calcula a derivada de uma função de uma variável. E por definição, isso vai ser então a derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a y é análogo. Então, o que a gente faz aqui é tratar a variável x como uma constante e deriva como fosse uma função de uma variável em relação à segunda coordenada, né, em relação a y. Por que isso? Isso acontece. Então, ó, suponha que esse aqui é o gráfico de uma função de duas variáveis, tá? Função z igual a f de xy. Então, suponha que isso aqui, esse ponto P, esse ponto P aqui, ó, é o de coordenadas ABC, é um ponto da função, né? O C é o F de AB. Então, essa superfície azul aqui, ó, que a gente chama de S, tá chamando de S, é o gráfico da função. Então, olha só, o que significa calcular a derivada dessa função em relação à variável x no ponto AB? O que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Se esse é o ponto ABC, esse aqui é o ponto AB0, né? É a projeção desse ponto no plano XY. Então, aqui ó, é a abscissa A e aqui é a ordenada B. Tá? Não tá aqui no desenho, mas o que a gente fez aqui? A gente pegou um plano paralelo a esse plano XZ na ordenada B. Pego o gráfico da função, né? Essa superfície azul, e intersecta ele com um plano, onde esse plano é o plano da forma, todos os pontos da forma x, b, z, com b fixo, e variando só o x e o z. Isso vai me dar um plano que é paralelo ao plano XY ou ortogonal, perpendicular ao plano XY, né? Ele é paralelo ao plano XZ e perpendicular ao plano XY, e ele passa bem aqui, ó, no B aqui, né, na ordenada B. Esse plano vai intersectar, ele não tem o plano aqui para não ficar tão poluído o desenho. A superfície S, né, ou seja, o gráfico da função dessa curva C1 aqui, ó. Tem uma curva azul aqui, ó. Essa aqui é a curva C1, tá? Todos os pontos da curva C1 são da forma A, não, X, B, F de XB. Então, ó, XB, F de XB. Ou seja, a gente fixou o B, né? F de XB, F de XB. Ou seja, é o gráfico dessa função g de x aqui, ó. Então, nessa curva aqui, ó, os pontos são as imagens, são os pontos da forma x, b, f, x, b. Então, se você olhar no plano xy aqui, né, nesse eixo aqui, na verdade, são os pontos x variando nesse eixo, né? E quando você calcula o gráfico, né, você vai obter esses pontos aqui em cima. Então, essa curva você pode enxergar como sendo o gráfico de uma função de uma variável.
tá? Que é aquela função g de x que a gente definiu lá, que é o f de xb, um b fixo, né? Então, essa função a gente pode calcular a derivada. Então, note que o que a gente está fazendo aqui é fixando b. Por isso que quando a gente vai calcular a derivada parcial em relação a x, a gente vai tratar a segunda coordenada, né, o y, como uma constante. Então, essa função é uma função de uma variável, mas o que significa calcular a sua derivada no ponto, nesse ponto aqui, né? É obter a reta que tangencia essa curva C1 aqui, ó, essa curva aqui, nesse ponto, tá? Então, essa curva aqui, ó, essa reta rosa aqui, T1, é a reta tangente à curva C1, tá? Nesse ponto, que é a derivada de uma função de uma variável, né? Então, quando a gente pega a função de duas variáveis, calcula a derivada parcial em relação a x, o que a gente está calculando é a inclinação da reta que tangencia o gráfico da função, tá? Mas é aquela reta que está contida no plano de ordenada B, no plano perpendicular ao plano XY que é paralelo, que passa na ordenada B, né? De maneira análoga, o que significa calcular isso aqui? A derivada de f num ponto AB em relação a y. O que a gente está fazendo é pegando um plano, só agora passa na abscissa A aqui, tá? E intersectando esse plano com a superfície. A gente vai obter essa curva aqui, ó. Essa curva C2. Essa curva C2 contém esse ponto P também, tá? O ABC, né? Onde o C aqui é o f de AB. Então, de novo, isso aqui é a função de uma variável só, né? Agora a variável é y, né? É a p de y que eu chamei lá no início da aula. Então, quando a gente calcula, isso aqui a gente pode calcular a derivada, né? É uma função de uma variável, calcular a derivada vai dar o quê? Vai dar o coeficiente angular da reta T2, né? Que é uma reta que é a reta que tangencia essa curva C2 nesse ponto aqui, tá? Então, a derivada parcial de uma função f em um ponto AB em relação a y é o coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico da função no ponto AB, f de AB, no caso que é o ABC, né? Mas não é qualquer reta tangente, é aquela que também está contida no plano paralelo ao plano YZ, paralelo a esse plano aqui, ó, que passa pela ordenada A, tá? A ideia é essa. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, dessa derivada parcial em relação a x, você lembra que o que a gente fez foi fixar o B, né? Todos os pontos da curva C1 são da forma xb, f de xb. E os pontos da curva C2, nós que a gente fixou o A, né? Estão naquele plano de paralela YZ de abscissa A. São os pontos da forma AY, F de AY. Então o A está fixo. Então, tá? Então, isso que eu falei está tudo escrito aqui, tá? O que isso vai implicar para a gente? Então a interpretação é essa, tá? Que as derivadas parciais são inclinações das retas tangentes, tá? Quando você pega a derivada parcial em um ponto, tá? A derivada, que assim, a gente calcula a derivada, dá uma função, né? Tem a função derivada, né? Aí depende da parcial, né? Em relação a x ou y. Aí quando você pega num ponto, isso é um número que ele representa a coeficiente angular de uma reta que tangencia o gráfico da função naquele ponto. Aí, dependendo se a derivada parcial é em relação a x ou em relação a y, você vai ver em relação a qual reta que você está calculando, encontrando esse coeficiente angular, tá?
O que acontece aqui, se você for olhar bem, ó, nesse ponto existem infinitas retas que tangenciam o gráfico da função nesse ponto, né? Na verdade, existe um plano que vai ser tangente a esse ponto, ao gráfico nesse ponto, tá? Então, quando a gente está calculando a derivada parcial em relação a x, você está escolhendo qual a direção, né? Qual a reta tangente que você está escolhendo. Nesse plano de reta tangente, você está escolhendo uma direção, né? Que é exatamente a direção do eixo x, né? E quando você está calculando a derivada parcial em relação a y, você está calculando, escolhendo a direção do eixo y, tá? Então, junto com... Bom, aqui está o que vai acontecer, né? As derivadas parciais, né? São inclinações retas tangentes, né? No ponto lá ABC, em que o C é o F de AB. Nesses, o que está chamando de coordes aqui são aquelas curvas, tá? As interseções dos planos com o gráfico. Com os planos y igual a b, x igual a a. O que acontece? Bom, dessa observação a gente consegue ver, e também, né, das definições que tem lá em cima, né, que a derivada é... As duas derivadas parciais se comportam como derivadas de funções de uma variável, né, em que uma das variáveis está fixa, né, por exemplo, se eu quero calcular em relação a x, o y está fixo. Se eu quero calcular a derivada parcial em relação a y, o x está fixo, né? Então, na prática, a regra a gente usa para determinar derivadas parciais está aí nesse quadro, tá? Então, quando você quer calcular a derivada de uma função em relação a x, derivada parcial em relação a x, você vai enxergar o y como uma constante e vai derivar a função f em relação a x. Utilizando todas aquelas regras que a gente aprendeu no cálculo 1, continuam válidas aqui, tá? Se eu quero calcular a derivada em relação a y, você vai enxergar o y, o x, como uma constante, finge que ela é um número, e deriva a função como se fosse uma função de uma variável única y. Tá? Basicamente, então, o que a gente vai fazer a partir de agora, não tem nada de novo para vocês, tá? O que vai mudar aqui é a notação. Mas aquelas regras de derivada de cálculo 1, tá? A gente vai aplicar tudo aqui. Certo? Então, na hora que a gente for fazer exemplo, vocês vão ver que se souber bem calcular a derivada de função de uma variável, sabe fazer derivada parcial tranquilamente. Então, aqui, ó. Exemplo 1. f de xy é a função x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Está pedindo calcular as derivadas parciais no ponto 2,1. Primeiro, vou calcular a derivada parcial em relação a x, tá? A função, né? Daí depois a gente calcula no ponto 2,1. Então vamos lá. F de xy, vou copiar primeiro, é x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Gente, o livro está sem notação fx, mas eu vou usar a notação do parcial, tá? Então aqui, ó, isso implica que eu acho que fica mais fácil enxergar aqui o del f del x de f de xy, isso é del x dessa expressão, x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Agora, pensa que eu estou calculando a derivada em relação a x, tá? Y, tudo que envolve y é constante. Então, por exemplo, y ao cubo, para a gente é um número. 2y ao quadrado é um número também. Tá? E lembra, todas aquelas regras de derivação funcionam aqui. Então, por exemplo, como é que vai ficar aqui? Se fosse lá em cálculo 1, como é que você faria? Derivada é uma soma, é a soma das derivadas. Então, isso aqui vai ficar del x de x ao cubo mais del x de x ao quadrado y ao cubo menos del x de 2y ao quadrado. Tá?
Tô usando aquela regra que derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Vou de vermelho aqui, ó. Aquela regrinha assim, né? U mais V linha é o linha mais V linha. Tá? O que muda aqui é a definição, tá? Definição não, as notações. Que agora a gente tá usando o del x. Agora, isso aqui, ó. Derivada em relação a x e x ao cubo. É uma derivada em função de uma variável, tá? Se lembrar lá do cálculo 1, ó. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Eu vou escrever de roxo, então aqui, ou outra cor assim, vai ser tipo notações, rascunhos, tá? Pra vocês lembrarem depois. Então aqui a gente vai usar aquela regra lá do cálculo 1. O que é a derivada de u elevado a n? É n vezes u elevado a n menos 1 vezes u', né? Então aqui vai ficar x ao cubo, fica 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2, né? X quadrado, vezes a derivada de x. Derivada de x em relação a x é 1, tá? Então nem preciso. Esse u' aqui é para a regra da cadeia, tá? Agora, aqui na segunda parcela aqui, ó. Você vai enxergar o y ao cubo como sendo uma constante que está multiplicando x quadrado. Então a gente coloca a constante para fora. Vale aquela regrinha também que se eu tenho k vezes u', isso é k vezes u', certo? Que a constante sai para fora. Então tirei o y ao cubo para fora da derivada e mantive a derivada x quadrado. Aqui, na terceira parcela, isso aqui é zero, né? Porque, ó, 2y ao quadrado é uma constante. Eu estou derivando em relação a x. Então, 2y ao quadrado é uma constante. Derivada da constante é zero. Então, isso aqui é zero. Então, isso aqui implica, então, que derivada de f em relação a x, isso é 3x ao quadrado mais y ao cubo. Derivada de x quadrado, a gente usa essa regra aqui, ó. A constante aparece multiplicando e a potência diminui em uma unidade, né? O expoente diminui em uma unidade. Então fica 2x. Então, a derivada parcial de f em relação a x é 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Então, essa expressão para a derivada da função f. Tá? Então, a menos que eu peça no exercício para fazer pela definição, derivada parcial a gente calcula assim, tá? Usa todas aquelas regras que a gente conhece lá de cálculo 1 para derivada e pode usar à vontade. Aí lembra de usar aquela estratégia. Se eu estou derivando em relação a x, eu trato y como constante, e se eu estou derivando em relação a y, você trata x como constante. Só que o exercício está pedindo calcular isso aqui, ó. O fx de 2, 1, né? Fx é a derivada em relação a x, tá? É a mesma coisa que isso aqui, tá? Então você tem que pegar a função e calcular no par 2, 1, né? Então isso aqui fica 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo, né? Isso aqui dá 12, né? Mais 4, que é igual a 16. Então essa é a resposta. Note que o que a gente fez até agora foi só a derivada em relação a x. Eu tenho que calcular a derivada em relação a y também nesse ponto. Então agora a gente vai ter que pegar a função e derivar em relação a y. Que a maioria dos exercícios, você vai ter que fazer as duas derivadas, tá? Em relação a x, em relação a y. Se for uma função de 3 variáveis, a gente vai ter que derivar em relação a três derivadas, tá? Então agora vamos fazer. Eu vou
denotar assim, tá agora, tá? Sem o xy para ficar economizar espaço. Vou derivar a função f em relação a y. Isso é del y. A função f é x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. O que acontece aqui agora? Como a gente calcula essa derivada? Você vai interpretar todo que tem x, qualquer expressão que envolva x, unicamente x, tá? Como constante. Então, por exemplo, x ao cubo é constante, x quadrado é uma constante, tá? Se tiver seno de x ao quadrado mais 1, isso tudo é uma constante. Se tiver logaritmo de x, isso é uma constante, assim por diante, tá? Então, vamos lá. Por que que tá uma constante? Porque a gente quer calcular a derivada em relação a y. Então, a gente está fixando o x, tá? Então, se você olhar no gráfico, é que a gente está aqui, ó, fixando uma variável, uma coordenada aqui para calcular. Estou escolhendo uma direção canônica para calcular a derivada, tá? Então, aqui, ó, vai ficar del f, del y. Usa as propriedades de novo, ó. Derivada da soma são as derivadas. Então, vai ficar del y de x ao cubo mais del y de x ao quadrado y ao cubo menos del y 2y ao quadrado. Então aqui eu usei que vou ver essa propriedade aqui, que U mais V linha é U linha mais V linha. Então continuando, del f del y vai ficar, ó, isso aqui é zero, tá? Que é derivada de uma constante. X ao cubo eu enxergo como uma constante nessa situação, tá? Aqui também, ó, x quadrado é uma constante. A constante sai para fora na derivada, tá? É menos aqui. Agora, 2, estamos pegando o y quadrado. 2 é uma constante, então ele sai para fora. Então, ó, del f, del y. Então, x ao quadrado vai multiplicar a derivada de y ao cubo em relação a y. Aqui, de novo, a gente usa aquela regra. Que derivada de x elevado a n é n derivada de u elevado a n é n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Aqui eu estou derivando em relação a y, tá? Então fica 3y ao quadrado vezes a derivada de y em relação a y, que é 1. Tá? Então não precisa. Só se fosse uma composta que aparecer a derivada ali, tá? Menos 2. Agora, derivada de y ao quadrado em relação a y. 2y, né? Então, isso aqui implica, então, que del f, del x, del y. Então fica 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Então, essa aqui é a derivada parcial dessa função f em relação a y. O que queremos é o f, a derivada, né, em relação a y no ponto 2,1. Então, o fy de 2,1, isso é 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Que dá 12 menos 4, que é 8, né? Então, essa aqui deu 16. E essa derivada parcial aí, nesse ponto, deu 8. Vou fazer um exemplo mais fácil aí, ó. Suponha que fxy é a função 4 menos x quadrado menos 2y ao quadrado, para determinar essas duas derivadas no ponto 1, 1. Duas derivadas parciais, tá?
Ah, só lembrando que lá na frente a gente vai ver outras derivadas, tá? Porque se você olhar aqui geometricamente o que nós fizemos, o, quando a gente escolhe o plano, os dois planos, né? Para intersectar, né? E nós obtemos essas curvas C1 e C2, que passam por esse ponto. Só que a gente escolheu planos bem canônicos, assim, bem simples de olhar, que são aqueles que são paralelos aos planos coordenados, né? Então, esse plano aqui, que gera a curva C1, né? Ele é paralelo ao plano XZ. O outro plano que gera essa curva C2, ele é paralelo ao plano YZ. Ou seja, se você lembrar lá quando eu falei que nesse ponto tem um plano que tangencia a superfície, né? O gráfico da função. Então, a gente escolheu nesse plano as retas tangentes que são paralelas aos eixos coordenados, né? X e Y. Só que, e se eu quiser outra direção aqui, qualquer, que não seja canônica, né? Não seja nem a direção do eixo X, nem do eixo Y. Dá para fazer? A gente vai virar na frente, derivada direcional, tá? A gente vai ver que vai dar para fazer sim, tá? Na verdade, derivada parcial é só um caso particular, né? E a vantagem das derivadas parciais, né? O que é fácil nas derivadas parciais é que calcular a derivada fica mais simples, né? Basicamente se reduz a cálculo derivada de função de uma variável. Então aqui é igual o outro exemplo, tá? É dada a função, quero calcular as derivadas parciais. Então vamos lá, primeira derivada em relação a x. f de xy é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então desse modo, del f del x é del x de 4 menos x quadrado menos 2y ao quadrado. Continuando, del f del x, então derivada soma a soma das derivadas, né? Então fica del x de 4 menos del x de x ao quadrado menos del x de 2y ao quadrado. Vamos lá fazer umas observações aqui, ó. Derivada constante é zero. 2y ao quadrado, como eu estou derivando em relação a x, é uma constante. Então isso aqui é zero. Ou seja, isso aqui é só a derivada de x quadrado em relação a x, né? É menos ela, na verdade, né? Derivada de x quadrado em relação a x é 2x. Então essa é a derivada de f em relação a x. Opa. Nós queremos no ponto 1, né? Portanto, fx de 1 é menos 2 vezes 1, que é menos 2. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para a derivada em relação a derivada parcial em relação a y. Então, nossa função é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, né? Isso implica, então, que del f del y, isso é del y de 4 menos x quadrado menos 2y ao quadrado. Derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Quando eu falo soma, para subtração também vale, né? Então vai ficar isso aqui. Então, ó, derivada da constante é zero, né? Então agora esse aqui zerou e esse aqui não zera.
Então vai ficar assim, ó, del f del y vai ser igual a menos a derivada de 2y ao quadrado, né, em relação a y. 2 é a constante, põe para fora. Então tem que derivar y ao quadrado. Então del f del x, del y, perdão, fica menos 2 vezes 2y, né? 2y é a derivada de y ao quadrado. E, consequentemente, del f del y é menos 4y. Portanto, a gente vai calcular então a derivada em relação a y no ponto 1, 1. Isso é menos 4 vezes 1, ou seja, é menos 4. Que é o que a gente queria, né? Bom, gente, vou parar esse vídeo por aqui, tá? Aí o que tem pra gente fazer ainda hoje é basicamente exemplos, tá? Fazer conta e relembrar algumas propriedades lá do cálculo 1 e aplicar aqui, ok? Até lá então.